voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre a passagem dos 50 anos do golpe que instaurou o regime militar no Brasil. Para falar deste assunto, nós convidamos o professor do curso de Direito, Nildo Inácio, que aliás auxiliou a Comissão da Verdade, né? Recentemente aí tivemos a Marcha da Família e tal, e aí essa coisa, né, da Marcha da Família, Inácio, aproveitando aqui no retorno desse nosso bloco, lá em 64 também tivemos uma Marcha da Família, né? E no bloco anterior eu estava dizendo que um dos motivos que estava dificultando, inclusive, o governo, né, do João Goulart, era a questão da reforma agrária, né? Ele queria fazer uma reforma agrária, mas os grandes ruralistas não estavam muito dispostos a fazer a reforma agrária, a não ser que o governo pagasse em dinheiro vivo pelas terras, né? Esse é um dos motivos que enfraqueceu ou que detonou o governo do João Goulart, é isso? Justamente, esse é um dos grandes motivos que levou ao desfecho de 1964. As chamadas reformas de base propostas pelo governo Goulart tinha esse condão de propor e implementar uma ampla reforma agrária na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, ressaltando que no período nós ainda tínhamos uma sociedade maciçamente de uma população rural, do campo. Então, o que é muito significativo para a população da época. E também tem outras questões, outros motivos que são muito significativos para entender, né, o golpe de 1964. Que teve ali o interesse americano, né? Justamente. Econômico, né? Quando eu falava sobre os motivos do golpe militar, então há uma classificação entre motivos de ordem externa, de política internacional, e motivos de ordem interna. Do ponto de vista da política internacional, né, nós tivemos a chamada PEI, Política Externa Independente, que já desde o governo Kubitschek não agradava governos estrangeiros. Nós tivemos também um elemento importante, que é a chamada inversão da lei de remessa de divisas, né, quando que no final da década de 50, início da década de 60, uma multinacional estrangeira podia remeter ao exterior, a título de divisas, cerca de 80% do seu faturamento, do seu lucro líquido. E quando o governo João Goulart assumiu, ele inverteu essa proporção, de modo que isso causa um impacto significativo nas finanças e nos lucros dos organismos dessas empresas internacionais. Então, esses são elementos que nos ajudam a esclarecer por que o governo americano se propôs, numa operação chamada Operação Brother Sun, encaminhar um gigantesco porta-aviões munido com 16 aeronaves, pronto, né, para executar operações de guerra em território nacional. Isso explica o interesse do governo americano em derrubar o governo brasileiro. Mas ia dizendo, há vários elementos interessantes, e um último que eu queria chamar a atenção é o elemento justamente também das chamadas reformas de base, que é o programa educacional do governo João Goulart. Se nós observarmos, mais de 75% da população brasileira no período era analfabeta. 70% da população brasileira. E segundo a Constituição de 46, só votava alfabetizados. Qual foi a ideia do governo João Goulart? E antes já, disseminar a alfabetização no país inteiro. E, obviamente, os pensadores políticos dos setores elitizados viram nessa ação do governo uma possibilidade de perpetuação de governos populares. A partir do momento que nós inserimos massas populares no sistema eleitoral, há uma possibilidade, uma capacidade maior de governos populares se manterem, né, no exercício dos principais cargos políticos. Mas retomando aqui esse comentário que o professor fazia antes, com muita tristeza que nós observamos neste sábado, na cidade de Blumenau, cerca de 70 pessoas que saíram às ruas para reivindicar uma intervenção militar e numa renovação
disso que foi a marcha da família com Deus pela propriedade. Isso aconteceu aqui em Blumenau, em frente ao mercado Angeloni, e realmente é bastante triste verificar que nós temos algumas pessoas que definitivamente não compreendem o que é viver num Estado democrático de direito. De modo que, a partir do momento que elas tenham uma insatisfação de classe, especialmente conduzida pelo progressivo aumento da capacidade de consumo das camadas populares, e isso é mal visto pelas elites por algum motivo, essas elites, sobretudo a classe média, vêm à rua pedir intervenção militar, nisso que muito ingenuamente eles chamam de uma comunização do país. Então é realmente muito triste verificar que determinadas pessoas na sociedade brasileira não têm a menor leitura política do que foi o regime militar brasileiro, não têm a menor ideia do que foi esse retrocesso político no Brasil. É onde a população silenciou, do modo geral, a população silenciou, não poderia se manifestar, e aqueles que se manifestavam, de alguma maneira, não precisava fazer ataque explícito ao governo, ao regime, eles eram chamados a prestar depoimentos, e alguns eram torturados e outros simplesmente desapareciam, e mortes que até hoje precisam ser explicadas. Quer dizer, isso era num regime totalitário, Num regime totalitário. Eu sempre gosto de esclarecer o que foi o governo militar brasileiro a partir de um depoimento que eu colhi aqui no estado de Santa Catarina. É uma mulher grávida de 22 anos, grávida de 7 meses, ela foi presa por agentes da ditadura e foi levada a um local de tortura. E lá nesse local de tortura, eles utilizaram um rato camundongo, um cano de tipo PVC, introjetaram o rato dentro deste cano, taparam um lado do cano e inseriram um lado do cano no canal vaginal dessa senhorita para que o rato pudesse circular no interior do seu corpo. Isto é ditadura militar. Estas pessoas que estão aí falando em uma nova intervenção militar, é isto, fundamentalmente, que elas pugnam, por tortura, desaparecimentos forçados, sequestros, assassinatos e toda sorte de forma de extirpação de um espaço público, ou seja, é a ideia de reduzir a política a um completo autoritarismo baseado exclusivamente na força física e violenta que tira a humanidade do corpo e tira as vidas, inclusive vidas de pessoas do estado de Santa Catarina que foram ceifadas no período. É interessante o que o professor Nildo Inácio fala, isso é um tipo de tortura, e olha só, não só essa tortura física, imagina, uma tortura contra uma mulher grávida. E tem relatos, E aqui em Santa Catarina e basicamente em Blumenau, nós vamos ter relatos, inclusive, de pessoas que estão aí para contar, nós temos, por exemplo, o Inácio Mafra, que foi vice-prefeito em Blumenau, ele foi um que passou por essa condição. Nós temos José Garcia, por exemplo, passou por essa condição, entre outros, inclusive um prefeito de Balneário Camboriú, Isso. Que desapareceu. O caso do prefeito de Balneário Camboriú, o senhor Higínio João Pio, é bastante significativo, porque ele foi preso pela Polícia Federal e levado à base naval em Florianópolis. Ficou vários dias preso. E eu costumo dizer que é muito significativo porque, pelos indícios que nós temos, é o primeiro caso no Brasil de utilização da metodologia de que nós chamamos suicidar a pessoa. Ou seja, os agentes do governo militar, fazendo a tortura, acabam cometendo a morte da pessoa, acabam assassinando a pessoa, e aí, para dar
uma resposta sobre o que aconteceu com o corpo, eles forjam um cenário de suicídio, né, para se desresponsabilizarem, né, do evento morte ocorrido dentro das dependências de instituições militares do Estado. Então, o prefeito Higínio João Pio, né, ainda não houve a retificação da sua certidão de óbito, ainda consta como suicídio, mas eu vi as provas e eu posso afirmar categoricamente, né, que não há dúvidas de que ele não se suicidou e sim foi assassinado pelo governo militar brasileiro, por agentes do Estado de Santa Catarina a serviço do governo militar. Muito possivelmente, logo, a Comissão Nacional da Verdade vai retificar a certidão de óbito dele para, enfim, dar uma resposta aos familiares e amigos que ainda sentem o impacto dessa violência cometida contra esta família. Professor Nildo Inácio, a gente está chegando ao final, né, da nossa conversa aqui no Cidadania. Para finalizar, a democracia no Brasil está consolidada? Não creio que nós tenhamos uma democracia consolidada na América Latina. Nós podemos citar aí rapidamente o caso de Honduras, o caso do Paraguai. Hoje nós temos uma grande crise política na Venezuela com possibilidades reais de golpe. E no Brasil, o professor Boaventura de Souza Santos, em 2010, no Fórum Social Mundial, foi bastante claro. O Brasil só vai consolidar a sua democracia no momento em que ele resolver todos os problemas causados e derivados pelo governo militar de 1964 a 1985. Enquanto nós tivermos a vigência de uma lei de anistia que permite com que pessoas que assumam claramente que cometeram esquartejamentos, estupros, assassinatos e sequestros continuem impune no Estado brasileiro, nós não teremos de forma alguma a consolidação de uma democracia. Obrigado, professor, por vir aqui ao Cidadania. Olha só, chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do professor Nildo Inácio, que falou sobre os 50 anos do golpe que instaurou o regime militar no Brasil. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.